é o povo da aliança, raça eleita por Deus em sua graça, santa nação e reino de sacerdotes, povo exclusivo de Deus, povo chamado a pregar, glorificar a Jesus por toda a vida. Povo que anseia por Deus, povo que espera o Senhor, povo que andava em trevas, enfim viu a luz. Glória pra sempre ao Criador, Deus soberano, Rei e Senhor. Nós exaltamos de coração ao Deus bendito que nos deu paz e salvação. Povo que anseia por Deus, povo que espera o Senhor, povo que andava em trevas, enfim viu a luz. Glória pra sempre ao Criador, Deus soberano, Rei e Senhor. Nós exaltamos de coração ao Deus bendito que nos deu paz e salvação. Boa noite, irmãos. Estamos de volta mais uma vez nessa quinta-feira para mais uma parte do nosso estudo bíblico com o tema Igreja, Povo de Deus. Esse é o tema que nós estamos tratando agora nessa nova série. Nas duas últimas semanas, nos dois últimos encontros, nós falamos sobre o povo de Deus na Antiga Aliança. Hoje nós vamos continuar com esse tema, então ainda estamos focados no Antigo Testamento, mas a ideia é justamente compreender o sentido que a Bíblia nos dá para a igreja, para o povo de Deus, e como isso nos afeta, como isso também nos diz respeito como igreja de Cristo, como parte, então, desse povo de Deus. Antes de começarmos, eu quero convidá-lo para um momento de oração. Ó Deus bondoso, muito obrigado pela tua presença no nosso meio, e muito obrigado porque o Senhor nos une como teu povo. Muito obrigado pelo teu cuidado e amor para conosco, e de modo especial te agradecemos agora pela tua palavra. Pedimos a Deus que o teu Santo Espírito nos ilumine e que o refletir sobre a tua palavra possa ser conduzido pelo Senhor, e que isso nos ajude a compreender a tua vontade e a procurar vivê-la em nossa vida. Visita cada família, visita cada pessoa que participa deste momento, que os nossos corações estejam na tua presença, em nome e por amor de Jesus. Amém. Portanto, irmãos, vamos para o nosso estudo de hoje. O tema, então, é ainda o povo de Deus na Antiga Aliança,
Mas hoje nós vamos tratar, né, como tema do estudo bíblico de hoje especificamente, sobre o tema um povo peregrino. E por que a gente vai tratar dessa perspectiva? Porque, como nós vamos ver, o nosso enfoque hoje vai ser sobre a história do povo peregrinando pelo deserto e o que é que isso significou para a experiência do povo de Israel como povo de Deus e o que é que isso significa para a nossa experiência como povo de Deus, né? Então, quando nós nos apresentamos nas Escrituras o povo de Israel como povo peregrino, como povo que caminha no deserto, e essa experiência vai acompanhar toda a história da vida do povo do Antigo Testamento, isso também nos afeta, isso também nos diz respeito, como esperamos demonstrar no estudo de hoje. Então, esse é o tema, o povo da aliança, o povo de Deus na Antiga Aliança, especificamente falando sobre a peregrinação do povo no deserto. E, portanto, o tema vai ser esse, né? Vamos trabalhar sobre essa temática e eu convido você para a leitura. A primeira leitura que nós vamos fazer hoje se encontra no livro do Deuteronômio, no capítulo 2, versículo 7, que está sendo aí projetado na sua tela. O texto diz assim: Pois o Senhor, seu Deus, os abençoou em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante estes 40 anos, o Senhor, seu Deus, esteve com vocês. Coisa nenhuma lhes faltou. Então, esse texto, né, que se encontra no livro do Deuteronômio, o último dos 5 livros de Moisés, dos 5 livros do Pentateuco, ele é uma espécie de resumo da experiência do povo durante esse período, né? O texto, então, ele vai resumir os 40 anos que esse povo passou no deserto. Haviam se passado 40 anos, né? Para quem conhece aí o livro de Deuteronômio, sabe que esse livro ele está localizado naquele momento final, é como se fosse um testamento de Moisés, instruindo o povo mais uma vez, relembrando os princípios da lei e também relembrando toda a jornada do povo pelo deserto. Então, essas palavras, elas se referem a algo que para ele já está chegando ao final, né? No finalzinho da jornada no deserto. Então, Deus se refere ao seu povo, se dirige ao seu povo através de Moisés, e Moisés então lembra estas palavras a eles. Então, continuando, a gente chama atenção então para isso. Após sair do Egito, o povo de Israel passou 40 anos como peregrino. E essa experiência de peregrinação no deserto, ela ficou marcada na vida do povo, como falamos no início, na introdução, e ela continua sendo uma experiência importante para a nossa compreensão do que significa ser povo de Deus, né? E aí eu quero começar explicando o sentido dessa palavra peregrino, porque que nós escolhemos essa palavra. Ela aparece em alguns lugares do Antigo Testamento, ao lado de outras palavras que são aparentadas, né? Como, por exemplo, a palavra estrangeiro, ou a palavra errante, povo errante, viver peregrinando, viver como errante, são expressões que são usadas na Bíblia para se referir ao povo de Israel, especialmente nesse período da sua história. Então veja o que diz aqui. O termo peregrino, ele significa, em primeiro lugar, alguém que não tem um lugar fixo, uma residência permanente. Então isso aproxima, como nós comentamos há pouco, o peregrino com a figura do estrangeiro. O estrangeiro é aquele que vive provisoriamente em um lugar. Ele não é daquele lugar, ele está ali, mas ele não pertence realmente àquele lugar, né? Ele está ali, às vezes, até por um longo período de tempo, ele vive naquele lugar, ele estabelece, muitas vezes, a sua família naquele lugar, os seus negócios, mas ele não é dali. Ele sabe que ele não é dali, as pessoas sabem que ele não é dali. Então, essa palavra peregrino, ela pode se referir ao estrangeiro, aquele que não é daquele lugar e que, portanto, não tem uma residência permanente ali. O outro sentido associado a esse é o nome peregrino, também pode ser o nome dado àquela pessoa que vive vagando, que vive errante pelas estradas, que vive errante pelos caminhos, não é? Aquela pessoa que não só não tem um lugar fixo, mas ele está sempre em movimento.
E como nós vamos então agora ver na história da travessia do deserto, Israel viveu tanto a realidade de ser um povo estrangeiro, quando eles estavam escravizados no Egito, então eles foram ao Egito, né? A história termina, o livro do Gênesis termina contando a história de como eles foram levados ao Egito, como eles foram recebidos pelo faraó por conta da vida de José, que era o auxiliar direto do faraó, segundo o livro do Gênesis, e por causa disso a sua parentela, a sua família foi acolhida no Egito, foi acolhida de forma positiva inicialmente, foi acolhida de forma hospitaleira, né, inicialmente, mas assim mesmo como estrangeiros. E com o passar do tempo, né, começa o livro do Êxodo contando essa história, que com o passar do tempo, com a morte daqueles faraós que acolheram a família de José, sobe ao poder um faraó que não reconhece essa hospitalidade e que escraviza, portanto, os descendentes de José. Mas, independente da situação anterior, ser de não escravidão, e essa situação agora nova ser situação de escravidão, em ambos os casos eles são estrangeiros, eles não pertencem àquela terra. Então eles viveram essa experiência. Essa experiência, inclusive, vai ser lembrada na lei, quando a lei manda que o povo seja acolhedor com o estrangeiro, trate com dignidade o estrangeiro, a lei vai sempre lembrar, porque vocês também foram estrangeiros, vocês também viveram a realidade de serem estrangeiros. E depois, nessa experiência do deserto, eles vão experimentar a peregrinação. Eles vão experimentar a condição de povo errante, que era também algo que já havia acontecido com seus antepassados. Lembrem-se que quando Deus chama Abraão e o tira da sua terra e o destina para uma terra que ele vai mostrar, Abraão vai viver como errante, ele vai caminhar pelas regiões de Canaã, mas como uma família, né, junto com a sua família, como uma família errante. E assim será com os seus descendentes, até que eles se estabeleçam provisoriamente no Egito, como acabamos de dizer. Então, essa experiência da errância, né, da peregrinação, do andar, já era conhecida dos antepassados de Israel, dos patriarcas. Mas agora eles vão experimentar isso no deserto. Eles vão viver como um povo errante no deserto. Isso, então, nos leva à seguinte reflexão. Ser um povo peregrino, portanto, significava para Israel estar a caminho. Eles haviam sido tirados da escravidão, mas eles ainda tinham uma longa jornada até chegar na Terra Prometida. Eles não eram mais escravos, mas eles ainda não tinham a posse da terra. Eles eram livres, porque não estavam mais no Egito, mas essa liberdade era uma liberdade custosa, porque eles teriam que viver por um longo tempo, tempo de 40 anos, como falamos, errantes pelo deserto. Então observe que a ideia do peregrino é a ideia de uma vida transitória. Não é uma vida permanente, não é uma condição permanente, é uma condição transitória. No caso de Israel, isso significa que o deserto não é o lugar deles. Ainda que eles tenham que passar tanto tempo no deserto, aquele não é o lugar deles, assim como a escravidão também não era o lugar deles. Só que entre a libertação da escravidão, né, entre a saída do Egito, com todas aquelas ações extraordinárias que Deus realiza antes que o povo saia do Egito, culminando com a abertura do Mar Vermelho e com a destruição dos exércitos de Faraó, com toda aquela ação extraordinária de Deus, ali era apenas o início. Eles não eram mais escravos, eles já podiam ser considerados, a partir do momento que atravessam o mar, como um povo livre. No entanto, essa liberdade, para que ela pudesse ser realizada plenamente, eles precisariam tomar posse da terra, a terra que havia sido prometida aos patriarcas. Então, entre a saída do Egito e a posse da terra, tem esse tempo que é o tempo do deserto. Esse tempo que é o tempo da peregrinação. Esse tempo que é, portanto, um tempo provisório, né? Um tempo de errância, em que eles vão caminhar nessa direção, mas vão caminhar provisoriamente. Não é o lugar deles, mas é um lugar
que eles vão precisar passar, eles vão precisar passar por este deserto. E assim o deserto se torna, ao mesmo tempo, o caminho para a vida plena, o caminho para a liberdade, porque é na passagem pelo deserto que eles vão chegar à terra prometida. Então, o deserto é o caminho necessário para que eles cheguem a esse lugar, mas é também um lugar onde a morte está sempre à espreita. Por que a gente diz isso? Porque o deserto é um lugar, como o nome já diz, onde faltam todos os recursos, onde a vida está sempre ameaçada. E, portanto, é o lugar onde Israel poderia se perder sem chegar a lugar nenhum. Então, o deserto é esse lugar que é, ao mesmo tempo, o caminho para a liberdade, você precisa passar por ele, mas o lugar onde você está sempre sujeito à morte. O deserto, ele, como o próprio termo indica, ele é ausência. O deserto é ausência, é o que não existe. O deserto é o vazio. A palavra grega para deserto, não a palavra hebraica, mas a palavra grega para deserto é bem interessante, é a palavra ermos. E é uma palavra que nós usamos também em língua portuguesa. Quando a gente diz este lugar é um lugar ermo, nós estamos dizendo que esse é um lugar deserto, que é um lugar vazio, não tem nada lá. E, portanto, ele é um lugar perigoso. Perigoso porque ele pode ser um lugar onde estão os inimigos, onde estão os salteadores, os ladrões, pode ser um lugar de animais perigosos. E é perigoso também pelo que ele não tem. Ele não tem água, ele não tem alimento, ele não tem sombra, O sol é muito forte durante o dia, o frio é muito intenso durante a noite. Então, o deserto, ele é, geograficamente falando, e humanamente falando também, um espaço pouco propício à vida, pouco adequado à vida. Sobreviver no deserto é algo extremamente difícil, E, além disso, o deserto pode ser um lugar de perdição, no sentido de que, se uma pessoa entra no deserto e ela não tem uma direção clara para onde ela deve ir, ela pode se perder e ela pode morrer ali dentro. O deserto pode ser um lugar como um labirinto em que você entra e chega um momento que você não sabe mais para onde você está indo. Você perde o direcionamento. Então é necessário que você tenha referências, que você saiba atravessar o deserto, que você saiba quais os pontos que você precisa se dirigir para você sobreviver no deserto. Então o deserto, ele é o lugar onde a morte está sempre à espreita, seja pela ausência, seja pelos perigos que ele produz, pelos perigos que ele carrega. Por outro lado, o deserto, na experiência de Israel, é também, ou deve ser também, o lugar da provisão de Deus e da direção de Deus. Porque, como nós vamos ver, o povo não estará sozinho no deserto. O povo não ficará sozinho nesse deserto. Enquanto eles peregrinam pelo deserto, o Senhor está com eles. E porque o Senhor está com eles podem contar com a provisão de Deus e podem contar também com a direção de Deus. Então, aquilo que falta no deserto será dado por Deus. E aquela direção que eles não teriam, aquele guia que eles não teriam se estivessem sozinhos, eles agora vão ter, porque Deus estará com eles. Então, o deserto é também esse lugar da dependência de Deus. O deserto também é esse lugar onde Deus se faz presente no meio do nada, no meio do ermo. Mas Deus se faz presente provisionando aquilo que é necessário para que o seu povo caminhe. Então, a grande questão que vai passar na vida do povo de Deus ao longo desses 40 anos que eles passaram no deserto é a seguinte: eles vão caminhar no deserto confiantes, com fé em Deus, como aquele que é o Deus da provisão e da direção, ou diante das tentações do deserto, diante dos perigos do deserto, eles iam ceder à incredulidade. Então, ao longo dessas 4 décadas que eles passariam no deserto, que eles passaram no deserto, a grande questão era essa: como eles iriam se conduzir ou se comportar no deserto? Eles iam ser um povo
crente, confiante na presença de Deus e, portanto, na provisão e na direção de Deus, ou um povo incrédulo que não acredita, que não confia na presença de Deus no seu meio. Então, é preciso que a gente olhe a história desse povo no deserto para entender como eles responderam a esse desafio tremendo, que é o desafio de atravessar como peregrinos o deserto. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma outra passagem bíblica, ainda do livro do Deuteronômio. O Deuteronômio funciona aqui como um texto que reflete aquilo que já aconteceu, eles estão refletindo sobre o que passou, o que aconteceu ao longo desses 40 anos. E no capítulo 8, nos versículos de 2 a 4, nós lemos o seguinte: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante estes 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Então, essas palavras estão aí no livro do Deuteronômio, no capítulo 8, versículos de 2 a 4. E essas palavras, então, nos colocam as duas questões sobre o deserto. O deserto como lugar de provação e, ao mesmo tempo, como lugar de provisão. Lugar de provação e um lugar de provisão. Esse texto de Deuteronômio 8 nos leva a isso. Por que um lugar de provação? Como já falamos, por causa dos desafios que o deserto representa para o povo de Deus. E quais são esses desafios? O primeiro, o fato do próprio deserto ser longo, a sua travessia ser demorada, e que, portanto, a distância entre a saída do Egito e a chegada em Canaã, ela é uma distância extensa, demorada, o que se torna um grande desafio para a fé. Todos nós sabemos como é difícil esperar. Todos nós sabemos que seguir um caminho difícil por um curto espaço de tempo ou por uma curta distância é uma coisa. Agora, seguir um caminho difícil por uma longa distância e por um longo espaço de tempo é muito mais complicado. 40 anos corresponde a uma geração. 40 anos é uma vida. Uma pessoa que saiu do Egito muito jovem, depois de 40 anos, por mais jovem que ela tenha saído, ainda que ela tenha saído como criança, depois de 40 anos, a vida dela passou. Então, é um tempo muito extenso e uma distância muito grande. E uma distância a ser percorrida com todas as dificuldades inerentes ao deserto. Então, isso é uma grande tentação. O tempo e a distância se tornam tentadores, porque é necessário que você tenha uma resistência a tudo que está diante de você. E você tenha uma resistência às dificuldades do deserto. Ora, nós estamos vivendo uma pandemia e essa situação de pandemia já se estende há mais de um ano para nós. E muitas pessoas, e muitos de nós, estamos cansados desse um ano e pouco de pandemia, dessa situação que não se resolve efetivamente. E sabemos que ainda vamos ter que passar um tempo nessa situação, mas não esperamos passar 40 anos nisso. Nós esperamos que a nossa vida, que os 40 anos que venhamos ainda a ter, não sabemos se temos esse tempo todo, mas se ainda tivermos 40 anos, nós não esperamos viver essa realidade da pandemia. Seria, para a maioria de nós, uma situação insuportável. Então é para a gente ter uma ideia de como a ideia de passar 40 anos no deserto é algo realmente ameaçador, algo que realmente prova a fé.
Se nós estamos sentindo que a nossa fé está sendo provada, tendo passado tão pouco tempo, considerando os 40 anos, o tempo que nós estamos passando é pouco. Se nós consideramos que a nossa fé está fraquejando em virtude desse tempo que nós estamos passando, se coloque na condição dos israelitas no deserto. 4 décadas aguardando a terra prometida, aguardando a chegada num destino que estava muito longe diante deles. E, além disso, como já mencionamos, o deserto é um ambiente hostil à vida, um ambiente impróprio para a vida. Como diz o Walter Brueggemann, teólogo Walter Brueggemann, é terra sem promessa, é terra sem esperança, é terra onde nenhuma novidade pode vir. A terra da esperança, a terra da promessa, está além do deserto. Mas o deserto em si não é um lugar que você espere alguma coisa dele. Na verdade, a ideia é que você espera sair do deserto. A única coisa que você quer do deserto é sair dele. Que chegue na outra ponta e ali você possa, de fato, chegar numa terra humanamente viável, uma terra onde você possa viver, onde você possa constituir a sua família com tranquilidade, onde você possa plantar, onde você possa colher. No deserto você só quer passar. O deserto é travessia, é lugar de travessia. Então, ele é um lugar de tentação, é um lugar de provação, exatamente porque ele é um ambiente hostil à vida. Esse é o desafio. E essas circunstâncias, elas poderiam levar, e de fato levaram, o povo de Deus a se voltar contra ele. Isso aparece de algumas formas no texto. A primeira é o desejo do povo voltar ao Egito e, consequentemente, voltar à escravidão. Ou seja, a dificuldade do deserto para eles parece tão grande que eles cogitam o retorno à condição de escravos. Isso logo no começo da jornada. Êxodo 14 vai nos dar esse testemunho de que logo no começo da jornada eles já queriam retornar para o Egito. Veja o que diz o texto. Êxodo 14, 11 e 12. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Outro texto também, em Êxodo, capítulo 16, num outro momento, nós lemos o seguinte, 16, versículo 3. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Ainda no livro de Números, já uma parte bastante avançada da história da viagem, no capítulo 11, esse tema volta, nos versículos de 4 a 6. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser esse maná. A situação do deserto pareceu para eles tão difícil que eles começaram a olhar para o passado e a idealizar o passado, porque isso era uma idealização. Eles estavam numa situação de escravidão. Eles não tinham essa fartura que eles estão dizendo que têm. Eles não tinham essa comida abundante, eles não tinham essa vida boa que eles estão reclamando aí, dizendo que tinham. Eles eram escravos. O livro do Êxodo começa nos lembrando que a escravidão estava ficando cada vez mais dura contra eles. A vida deles estava ameaçada no Egito. A sua descendência estava ameaçada porque Faraó queria eliminar essa descendência. Então, não faz sentido, de fato, esse discurso deles de que no Egito era melhor. Mas eles argumentam isso. Por quê? Porque diante da situação crítica do deserto, diante da tragédia do deserto, parece que tudo é muito bom. Tudo parecem flores para eles. E é por isso que eles olham para o passado,
olham para a condição de escravidão e terminam dizendo, olha, essa condição de escravidão era melhor, porque lá nós tínhamos comida à vontade, né? Eles chegam a sentir saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos, das cebolas do deserto. É como se eles estivessem vendo nestas coisas as comidas mais extraordinárias do mundo, porque de fato faltava muita coisa no deserto. Outra forma também de rebelião contra Deus, ela é a famosa história da adoração ao bezerro de ouro, né? Que é a idolatria. Essa revolta contra Deus se manifesta na idolatria. No capítulo 32 do livro do Êxodo, nós lemos que Moisés tinha subido ao monte para falar com Deus. E aí, no versículo 1 do capítulo 32, a gente lê o seguinte: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este homem, a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E vocês conhecem o restante da história, né? Como eles fizeram esse bezerro de ouro e se tornaram adoradores dele, até que Moisés, então, desce e destrói esse bezerro e pune os que haviam criado essa idolatria, os que haviam caído nessa idolatria, né? Então, essa situação mostra as tentações que o povo vivencia no Egito, né? Mostra as situações que esse povo, as tentações que esse povo termina caindo, eles caem nessas tentações e se tornam então um povo murmurador, um povo revoltado contra Deus e que descamba para a própria idolatria. O deserto é um lugar de provação, porque a nossa fé, assim como aconteceu com o povo, ela se vê tentada a seguir caminhos de escravidão, de morte, de idolatria, porque não se alegra, não se contenta com aquilo que tem no deserto. Mas o deserto também vai ser um espaço, um lugar de provisão. É um lugar onde Deus vai estar presente, como nós comentamos, e então o povo viveria sobre a dependência desse sustento e dessa direção divina. E aí nós encontramos isso representado no maná. Em lugar do pão do Egito, que era aquele pão que vinha da terra, e que, ao contrário do que dizia a imaginação dos que estavam sofrendo no deserto, não era um pão que vinha com abundância e facilidade, não era um pão que dependia da escravidão. Para poder comer o pão de cada dia, eles tinham que servir como escravos. E esse pão era dado exatamente para que eles pudessem trabalhar ainda mais, e não porque era um pão para satisfação ou para alegria deles. Então, no lugar desse pão que vem da terra e que é dependente da escravidão, Deus lhes concede o pão do céu, o maná. É o pão que vem da graça de Deus. É o pão que vem da mão de Deus. E aí no capítulo 16, versículos 4 e 5, nós lemos o seguinte: então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Essa é a promessa do maná, né? E esse maná, ele é dado por Deus como o pão suficiente. Um pão que não deve ser acumulado. Ele deve ser colhido cada dia. E isso era feito de tal maneira que Deus providenciava que eles colhessem todos os dias o maná, e na sexta eles colhessem o maná em dobro, para que eles não precisassem recolhê-lo no sábado. E se eles colhessem além do devido, esse maná estragava. Veja o que diz o texto. Versículos 17 a 21. Capítulo 16 do Êxodo. Assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte,
Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. O maná, portanto, é o pão da provisão divina, o pão do cuidado de Deus. E esse cuidado de Deus é um cuidado suficiente. É um cuidado que não é para se acumular, não é um pão para ser acumulado, porque o acúmulo representaria falta de confiança. Por que eu preciso acumular? Porque eu não confio que amanhã o pão vai estar ali presente. Né? Por que eu sinto a necessidade de ter mais? Porque eu tenho medo que o meu irmão ele tome a minha parte. Então, esse medo da falta, esse medo da não provisão é que leva ao acúmulo. Ora, Deus está dizendo para eles que vai ter pão para todo mundo todo dia. Que não vai faltar. Se alguém precisa de mais, colha mais, mas não colha além daquilo que é necessário para si. Você pode comer com fartura e você pode alimentar toda a sua família, mas você não deve acumular para que não estrague. A ideia é que aquilo sirva para você, para os seus e sirva para o seu irmão. Mas quando você acumula, você está dizendo, eu não confio na provisão de Deus. Então Deus está ensinando através do maná que o povo pode confiar nessa provisão. E é muito interessante, né? Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a dizer assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Percebe a conexão com a ideia do maná? Primeiro que é um pão coletivo. Não é um pão só para mim. É um pão nosso. Pão de todos nós. Para ser repartido, para ser partilhado. Para que não sobre para mim e falte para o outro. Para que não sobre para o outro e falte para mim. Não, é o pão nosso, para ser compartilhado. E é o pão da provisão divina, porque é o pão de cada dia. Não é o pão que eu vá guardar, que eu vá acumular com medo de não ter pão amanhã. Então a lição que o maná traz para o povo de Deus no deserto é a lição da confiança na provisão de Deus, no cuidado de Deus. Deus não vai permitir que o seu povo, ainda que esteja atravessando o deserto com todas as suas dificuldades, que o seu povo fique sem pão. E é claro, a gente não leu todos os textos, mas fala da água também, né? Fala das codornizes, né? Dos alimentos que foram dados ao povo, exatamente para que eles pudessem ser supridos durante a jornada, para que eles pudessem se manter vivos durante a jornada. Mas sempre nessa lógica de confiar no cuidado de Deus e não se sentir tentado a acumular, a juntar, a querer demais. Então, é um desafio contra a ganância. É um desafio contra a incredulidade. Porque tem a ver com confiar na provisão de Deus. A certa altura da jornada do deserto, já mais para o meio da história, depois que os espias que foram enviados por Moisés foram a Canaã e voltaram com um relatório sobre a terra e sobre os seus habitantes, né? E o relatório era um relatório que falava da terra, né? De como a terra era boa. Essa imagem que vocês estão vendo são exatamente os espias trazendo cachos de uvas enormes, né? Para que o povo visse como a terra de fato era fértil, como a terra de fato era boa. Mas esse relato também dava conta de que os adversários, né, os povos com os quais Israel precisaria lutar para conquistar aquela terra, eram povos poderosos, eram povos mais fortes do que eles. Então era um relato que tinha o seu lado positivo, né, a terra é boa, mas tinha também o seu relato preocupante. Não tem inimigos nessa terra, o fato de nós chegarmos nela ainda não é o problema resolvido. Ainda precisamos tomar essa terra, conquistar o nosso espaço nessa terra. E aí o texto bíblico vai nos dizer que o povo se dividiu em dois grupos. A geração mais velha, aquela que tinha saído do Egito originalmente, e que desde o início tinha se mostrado muito reticente em relação a Moisés e em relação a tudo que Deus tinha feito no deserto.
aquela geração ela continuou incrédula e foi assim até o fim. Ela desdenhou das promessas, ela desdenhou do que Deus estava prometendo, e por isso eles tiveram a sentença de não entrar no território. E a geração mais nova, representada aqui por Josué e Calebe, e pelos filhos da geração anterior, eles tiveram uma atitude diferente, eles se mostraram mais confiantes em Deus. Ou seja, toda a experiência do deserto, ela produziu em Josué e Calebe, e nos mais jovens, uma convicção de que, assim como Deus permitiu que eles passassem nesses 40 anos e sobrevivessem, apesar de tudo, no deserto, isso deu a eles a convicção de que sim, era possível, de fato, chegar naquela terra e conquistá-la, porque assim como Deus os havia abençoado ao longo do deserto, os abençoaria na entrada da terra. Enquanto que a geração mais antiga foi incrédula do começo até o final dessa história. Então, o que é que nós vemos? Né? O texto diz o seguinte, em Números 14, versículos de 1 a 4, vai nos mostrar a atitude dessa geração mais velha. Em toda a congregação se levantou e gritou. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então veja que para essa geração o Egito não saiu do coração deles. Eles tinham sido libertos da escravidão, mas a escravidão continuava no coração deles. Eles continuavam defendendo a tese, lá do início, de que ser escravo era melhor do que ser livre. De que os desafios da liberdade não compensavam. De que a escravidão era mais confortável. E aí eles fazem uma proposta, mais uma vez, uma proposta irreal. Né? Vamos voltar para o Egito, vamos juntar aqui um outro chefe que não seja Moisés, que não seja Arão, e vamos voltar para o Egito. Quer dizer, é uma proposta sem sentido. Né? Não havia essa possibilidade concreta. Mas eles estão tão ansiosos em provar que estão certos e tão temerosos diante do futuro, apesar de tudo que eles viram. Porque é bom lembrar, irmãos, essa foi a geração que viu a saída do Egito. Eles viram os sinais e os prodígios. Eles viram o maná. Eles viram como Deus os protegeu. No entanto, eles continuam incrédulos. Eles continuam dizendo: vamos voltar para o Egito. Essa foi a atitude da geração mais antiga. Do outro lado, nos versículos de 6 a 9, nós temos o testemunho de Josué e Calebe e os novos. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Então esses dois grupos, com as suas atitudes diversas, eles selaram seus destinos. Eles definiram as suas histórias a partir dessas atitudes. E a resposta de Deus, então, foi a seguinte, capítulo 14 ainda, de Números, versículos de 21 a 24. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra, que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Então, aquela antiga geração tomou uma decisão. E veja que não é uma coisa momentânea, não foi um ato. Né? Deus deixa claro aqui que o problema é que eles mantiveram essa atitude ao longo de toda a jornada. Como eu disse, apesar de terem visto tudo.
eles se mantiveram incrédulos até o final. Só um detalhe, o texto menciona apenas Caleb, mas em outra passagem você vai encontrar também uma referência a Josué e uma referência aos demais, a geração nova, né? Aquelas crianças, né, que eles diziam, os nossos filhos vão servir como presa. E Deus diz, não, esses filhos que vocês estão dizendo que vão servir como presa, eles que vão entrar na terra, mas vocês não. Né? Mostrando, então, que Deus vai ser fiel à sua promessa. Aquela geração não vai entrar, mas a nova geração vai entrar. Josué e Caleb serão, na verdade, líderes dessa nova geração, como nós vamos ver depois no caso de Josué. Muito bem. Eu quero encerrar essa nossa reflexão de hoje com algumas lições que nós, como povo de Deus, da nova aliança, nós podemos tirar da história do deserto. Nós podemos tirar da peregrinação. Primeira lição é que nós nos lembremos que o deserto é um símbolo da caminhada, né? O deserto é, para nós especificamente, um símbolo da caminhada do povo de Deus. Pedro, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz, né, vocês conhecem esse texto famoso, que nós somos peregrinos e forasteiros. 1 Pedro 2,11. Nós somos peregrinos e forasteiros. Essas duas expressões, elas nos lembram muito a situação do deserto. E elas nos levam a refletir sobre a nossa condição como povo de Deus. O povo de Deus é um povo peregrino, porque nós fomos libertos da escravidão, né, por meio de Cristo. Ele nos redimiu, ele nos salvou, ele nos libertou da escravidão da morte, da escravidão do pecado, da escravidão do juízo, da condenação do juízo, melhor dizendo. Ele nos libertou. Nós somos, como diz Paulo aos Colossenses, nós somos tirados do império das trevas e fomos conduzidos para o reino do Filho do seu amor. Então nós somos um povo livre. Né? Há um cântico antigo que diz assim, nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Jesus também fala, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Então nós vivemos, a partir de Cristo, a condição de um povo livre. Mas um povo livre em peregrinação. Ou seja, aquilo que ainda vai acontecer, aquilo que ainda está diante de nós, exige que nós passemos pelo deserto. E o deserto não é só essa pandemia. Essa pandemia é um elemento dessa história, dessa geração que somos nós que estamos vivenciando. Mas a própria travessia da vida, a própria vivência cristã, ela deve ser compreendida como uma peregrinação. Nós somos peregrinos e forasteiros. Então nós não podemos achar que a nossa condição nesta vida é uma condição de segurança. Nós não podemos achar que a nossa condição na nossa vida é uma condição permanente. Não, ela é transitória. Nós vivemos numa condição transitória. Paulo tem muita clareza sobre isso quando ele escreve que aqueles que se casam deveriam viver como se não fossem, aqueles que negociam deveriam viver como se não negociassem, aqueles que têm dinheiro deveriam viver como se não têm. Ele vai fazer uma série de condições assim, não para dizer, olha, desprezem a vida, não, mas entendam que tudo é provisório, tudo nesse mundo é provisório. Nós vivemos numa condição de provisoriedade. Nossas famílias, os nossos negócios, os nossos projetos humanos são todos provisórios. Exatamente porque nós estamos nesta caminhada, nesta peregrinação. O nosso lugar, a nossa condição não é permanente. Nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos. Essa é uma realidade para a qual nós temos que estar atentos como povo de Deus hoje, como igreja de Deus. A igreja, ela não tem um lugar ainda definido. Ela não está no lugar definido por Deus para ela. Nós estamos na travessia, nós estamos no deserto, nós estamos passando. Né? E essa passagem, ela precisa ser vivenciada. Ela precisa ser vivenciada com fé, ela precisa ser vivenciada com esperança, ela precisa ser vivenciada com amor, mas é uma passagem. Essa é a ideia, nós estamos numa passagem.
Nós estamos numa situação não permanente. Nós não estamos aonde deveríamos estar ainda. Né? Nós estamos entre o já e o ainda não, porque era essa a condição do povo de Deus. O povo de Deus no deserto, ele vive entre o já, deixamos a escravidão, e o ainda não. Ainda não estamos na terra prometida. E aí nós precisamos ter consciência que esta condição transitória, ela está cercada de tentações, assim como a condição de Israel no deserto. E aqui nós temos algumas perguntas para que cada um reflita e responda. Em quem nós vamos confiar enquanto estamos nessa transição? Nós vamos confiar em Deus? Nós vamos confiar nos ídolos? E é preciso parar e pensar um pouquinho aqui, porque quando a gente fala a palavra ídolo, muita gente ainda imagina, né, uma imagem, bezerro de ouro, como está lá no livro de Êxodo, né, e ali as pessoas colocaram aquele bezerro, prestaram culto a ele, ofereceram sacrifícios, dançaram, etc. Mas existem muitos bezerros de ouro na nossa cultura que não se parecem tão claramente com ídolos, como era o caso daquele bezerro de ouro, mas que são ídolos. E são deuses falsos, nos quais muitas vezes nós depositamos a nossa confiança. O dinheiro é um bom exemplo. O sucesso é outro exemplo. A ideia da aparência perfeita e da juventude eterna é um outro ídolo. Os ídolos da economia, os ídolos da política. Todos esses falsos deuses se apresentam para nós como aqueles que são capazes de nos dar algo impossível, que é segurança no deserto, estabilidade no deserto. Nos dar algo que não pode ser dado. A tentação do deserto é a tentação de confiar na palavra do adversário, do inimigo. Jesus, no deserto, foi tentado a receber do inimigo aquilo que o inimigo não podia dar. A receber do diabo aquilo que não podia vir dele. Uma segurança, uma certeza, uma confiança que ele não podia conceder. Os ídolos fazem isso, falsas promessas. Querem nos dar aquilo que não podem dar, porque não pode ser dado. Não só não pertence a eles não têm esse poder, como nós não podemos ter essa segurança no deserto. O deserto não é lugar de segurança, é de transição. Não é para você ficar no deserto, é para você passar pelo deserto. Então, a ideia de uma segurança no deserto, ou de um retorno para o Egito, é uma tentação. E os ídolos nos levam a isso. Então, precisamos fazer essa pergunta. Nós vamos confiar em Deus ou nos ídolos? Nós vamos confiar nas forças da terra, mesmo aquelas que nos oprimem ou escravizam, como Israel estava querendo retornar para o Egito, ou vamos confiar no poder de Deus? Nós vamos confiar no pão que vem da terra ou no pão que vem do céu? Nós vamos confiar na provisão que vem de Deus? No sustento que vem de Deus? E entender que, enquanto estamos no deserto, nós somos dependentes da graça de Deus, porque o pão do céu é o pão da graça. É o fato de você reconhecer, como diz o Salmo, né, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Confiar nisso, confiar na graça de Deus, confiar na provisão de Deus. Nós vamos seguir o nosso coração rebelde? A nossa lealdade vai ser a lealdade ao nosso coração rebelde? Ou a nossa lealdade vai ser mantida, né, com firmeza nas promessas de Deus e na palavra de Deus? O povo de Israel precisou tomar decisões no deserto. E como nós vimos no final da história, uma parte, geração mais antiga, preferiu confiar nos ídolos, preferiu viver com o coração no Egito, né, querendo voltar para o Egito, desconfiando de Deus, rejeitando o cuidado de Deus, desprezando o cuidado de Deus, reclamando que o maná era algo desprezível. E por isso eles não entraram na terra. Porque ao longo da jornada pelo deserto, eles mostraram que de fato não eram povo de Deus. De fato, eles não tinham esse comprometimento com Deus. Eles estavam ali, mas aquela história não era de fato a história que eles queriam viver, que eles viveriam de coração.
enquanto que a outra geração, né, representada ali por Josué e Caleb, eles mostram uma disposição em seguir adiante com Deus, porque eles de fato eram o povo de Deus. O povo de Deus é o povo que caminha com Deus, mesmo que seja no deserto, porque sabe que Deus caminha com eles, né? Grande bênção, apesar do deserto, é saber isso, que Deus caminha com eles. Deus está com eles no começo e no final. Deus esteve com eles na saída, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, e vai estar com eles na entrada, quando eles atravessarem o Jordão. Deus estava com eles alimentando, Deus estava com eles vestindo, né? De modo que eles chegaram ao final da jornada de uma maneira que eles podiam dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos provisionou o Senhor. Deus estava com eles sempre. E a pergunta então que nós fazemos é: nós cremos nisso? Que Deus está conosco neste deserto? Que Deus está conosco em todas as circunstâncias? Que apesar de todas as tentações, de todos os sinais de morte que cercam a vida no deserto, Deus permanece conosco? Porque se nós cremos nisso, o deserto não deixa de ser deserto, né? A dor não deixa de ser dor, o sofrimento não deixa de ser sofrimento, a morte não deixa de ser morte. No entanto, todas estas coisas serão relativizadas pela certeza de que Deus está conosco e que o deserto, por extenso que seja, ele não é o fim, ele não é o objetivo, ele não é a prisão. O deserto é a passagem, e ele passará, e a terra prometida chegará. Se nós confiamos em Deus, então essas coisas acontecerão. O povo de Deus é desafiado a isso, a atravessar o deserto e a manter a sua confiança em Deus. Nós chegamos assim ao final desse estudo. Esperamos que essas coisas possam ajudar todos nós a viver uma vida que agrade a Deus, a viver como povo de Deus, a viver como igreja de Cristo de forma confiante e de forma que, apesar de tudo, o Senhor está sempre conosco. Eu quero convidar você mais uma vez para orar. Bondoso Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, aquele que experimentou as tentações do deserto, aquele que viveu a nossa vida e morreu por nós, para que fôssemos libertos da escravidão, nós nos aproximamos do Senhor mais uma vez suplicando: ajuda-nos, Senhor, a atravessar o deserto. Ajuda-nos, Senhor, a confiar na tua provisão, na tua direção, no teu cuidado. Livra-nos de um coração endurecido. Livra-nos, ó Deus, de um coração incrédulo. Livra-nos da idolatria. Livra-nos, ó Deus, de deixar de enxergar a tua mão e o teu poder no deserto. E que durante esse tempo, que não sabemos quanto durará, porque não nos pertence, mas pertence ao Senhor, que nós possamos ter os nossos olhos fixos no Senhor e nas promessas do Senhor, para que firmes na tua presença tenhamos sempre esperança e essa esperança se realize e assim possamos chegar aonde o Senhor quer que cheguemos. Novos céus, nova terra, nos quais habitam a justiça. Assim oramos, com esperança, e pedimos o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe e até domingo, se Ele assim nos permitir. Fiquem na paz. Assim reunido, corações interligados, reconhecendo teu amor e tua graça através da vida em comunhão. Na poesia desse encontro,
em honra e glória celebrando, pão e vinho, mesa farta, teu amor distribuindo. Pão e vinho, mesa farta, teu amor distribuído. Partilhados nessa mesa, o pão, corpo e vinho, sangue, refletem o maior amor demonstrado em nova vida, novo ser. A poesia desse evento convida para um novo momento. Pão e vinho, mesa farta, teu amor distribuindo. Pão e vinho, mesa farta, teu amor distribuído. Pão e vinho, mesa farta, teu amor distribuindo. Pão e vinho, mesa farta, teu amor distribuído. Pão e vinho, mesa farta,